Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, que leva a você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos do INSS, funcionalismo público, segurança e vários outros assuntos. Para responder as dúvidas que você envia para a gente, contamos com a participação do especialista em Direito Previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Os professores da Rede Estadual de Ensino entraram em greve na última segunda-feira para falar sobre como anda a educação no Rio Grande do Sul e as demandas do magistério. Vamos conversar nesse primeiro bloco com a presidente do CEPERS, Helenir Schirer. E hoje também damos início a uma nova parceria aqui no Boca. A partir desse domingo, teremos a participação do Sindicato dos Empregados no Transporte de Valores aqui do Rio Grande do Sul, o Sindvalores, representados pelo seu diretor, Norton Jubeli Rodrigues. Esses são os convidados do Boca desse final de semana. Vamos agora para o nosso Enfoque Jurídico. O tema de hoje é o SUS e as suas avaliações. Foi assinada na semana passada portaria que regulamenta a atuação de órgãos do SUS nas avaliações periciais para a concessão e manutenção de auxílio-doença. Agora, o SUS realizará perícia no impedimento do INSS, por incapacidade física ou técnica de implementação das atividades. Além disso, nos casos em que não for possível oferecer o atendimento adequado aos segurados da Previdência. As perícias dos médicos do SUS obedecerão a critérios definidos pelo INSS, que oferecerá capacitação para todos os profissionais. A avaliação pericial poderá ser realizada tanto nas unidades da Previdência Social ou nos órgãos e entidades do SUS. O monitoramento da execução dessas cooperações será feito pelo próprio INSS. A realização das perícias médicas do INSS é um problema que merece o maior cuidado pelo governo. O segurado incapaz para o trabalho não pode ser prejudicado pela falta de peritos para a sua avaliação. Portanto, a medida da perícia no SUS deve ser aplaudida e mantida de forma permanente. Vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pelo Dr. Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Ao interagir com a gente pelos nossos canais de interatividade, o telefone, o e-mail, não se esqueça de deixar o nome e a cidade onde você está falando. Bom, Dr. Luiz Gustavo Ramos, o José, lá de Cruz Alta. Me aposentei em 96, recebia 8 salários mínimos. Hoje recebo apenas 3. Após a aposentadoria, tive uma causa trabalhista que descontou R$11 mil para o INSS. Tenho direito a reaver esse desconto que tive da Previdência? Obrigado, doutor Luiz, por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia aos meus colegas aqui, debatedores. Bem, no que diz respeito à pergunta do nosso telespectador, quanto à possibilidade de uma revisão da aposentadoria em decorrência da demanda trabalhista, sim, é possível. É necessário que o segurado pegue no processo trabalhista os cálculos que ensejaram aquele desconto previdenciário, que segundo ele foi de R$11 mil. De posse desse cálculo, ele deve se dirigir à agência do INSS e solicitar a revisão da sua aposentadoria. Mas é importante referir que para que essa demanda tenha êxito, é necessário que estas diferenças elas sejam correspondentes àquele período que entrou no cálculo da aposentadoria. Porque se, por exemplo, essa demanda trabalhista diz respeito a um período trabalhado depois de 96, que foi a aposentadoria dele, bom, aí não tem como revisar a aposentadoria, a não ser por intermédio da desaposentação. Mas o ideal seria que o nosso telespectador procurasse um advogado da sua confiança e levasse essa documentação e verificasse junto a ele se existe realmente a possibilidade. Mas, em linhas gerais, sim é possível a revisão. Tá certo, respondido aí para o José, o nosso telespectador lá de Cruz Alta, interagiu com a gente pela nossa mensagem de texto, pelo celular 5199-59-2042. Bom, na última segunda-feira, os professores estaduais começaram um movimento paredista. O CEPERS Sindicato decidiu em assembleia, no último dia 13 de maio, sobre a necessidade da paralisação. Na pauta, nas reivindicações, estão melhorias
para os professores e os alunos, né, as condições para o trabalho dos professores e também dos alunos na sala de aula, a questão do piso do magistério, a questão do pagamento que tem sido feito de forma parcelada pelo governo do Estado, não só aos professores, mas todos aqueles do Poder Executivo, enfim, e outras demandas. A gente vem acompanhando e tem tido muita adesão por parte dos professores e também algo que está se notabilizando como a primeira vez que ocorre, né, é a força dos alunos. Os alunos compraram a ideia. Está conosco aqui a presidente do CEPER Sindicato, Elenir Schirer. Presidente Elenir, qual é a primeira avaliação que a gente pode fazer e também esmiuçar aí para o telespectador da Bandeirantes, do Boca no Trombone, quais são essas pautas, o porquê dessa paralisação, por que chegamos nesse movimento extremo, que sempre, ninguém gosta, obviamente, né, da ocorrência de uma greve, mas que nesse caso foi necessário. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Eu que agradeço, obrigado por esse espaço, bom dia aos meus colegas aqui também da bancada. Bom, eu acho que é importante a gente dar uma recuperada desde a posse do governador Sartori, qual foi a atitude do sindicato, né? Nos primeiros dias o governador foi nos visitar no sindicato. Naquele momento tinha um reajuste aprovado em 2014 pela Assembleia e que ainda não tinha sido sancionado. Quando o governador veio, ele começa a falar sobre as dificuldades financeiras que ele estava percebendo. Naquele momento, nós pedimos para o governador, em nome da nossa categoria, que ele não sancionasse os reajustes, porque nós considerávamos abusivos, porque num período de inflação dos últimos 4 anos, tinha dado 26,6% de inflação e tinha sido aprovado 46% de reajuste para o governador e o vice, 64% de reajuste para os secretários e o 26,6% para a Assembleia Legislativa. Sim. Então, nós pedimos para ele, vete, porque enquanto o senhor não souber que tamanho é a crise, seria bom e um sinal de austeridade vetar. O que o governador nos respondeu? Vou sancionar e assumo esta minha posição. Ele deveria assumir, porque o que acontece a partir dali, Solano? A crise se instala da porta do Piratini para fora. Verdade. A partir dali não tinha mais recursos nenhum para suprir nenhuma necessidade do Estado. E é importante dizermos que nós entramos no governo Sartori com um déficit de 34,56 para chegarmos ao piso. Hoje, precisamos de 69,44 para chegarmos ao piso. Mais do que dobrou. Inverteu. Era 30, 70, né? Agora Faltava 30 para chegar no 100. O inverso. Hoje falta 70 para chegar no 100. Então, nós tivemos o reajuste do ano passado, o reajuste desse ano que não foi repassado para a categoria. Além disto, ele manda a LDO, essa semana passada, para a Assembleia, com 0 de reajuste para o servidor. Se isso se confirmar, a partir de 1º de janeiro, nós passaremos a ganhar menos de 20% do nosso piso. Mas não ficou nisso. Além do governo atrasar salário, parcelar salário, inclusive descumprindo uma liminar judicial, o governo apresenta uma outra pauta para nós, que é fazer um reenquadramento do difícil acesso. Que os nossos colegas sabem, mas eu quero dizer para a população. Claro. Tem algumas escolas que têm um difícil acesso, não tem ônibus, não tem calçamento, enfim, diversos problemas e que recebem um valor X para te poder ir até lá trabalhar. Em 2008 tentaram reenquadrar. Como o nosso salário é muito baixo, nós conversamos, pressionamos o governo e seguramos. Agora volta isso. É verdade que algumas cidades se emanciparam. É verdade que hoje elas perderiam o difícil acesso porque as condições se dão diferentes. Mas o que a gente tem dito para o governo? Se não tivermos salários, hoje, com um básico de R$ 1.260, o governo querer tirar R$ 650 dos professores, porque é disso que nós estamos falando, e não aponta nenhum reajuste, não teria como a gente aceitar. Então, nós chegamos assim no nosso limite. E a outra questão, que todo mundo já acompanha, é a questão do IP.
que ainda querem cobrar 5% a mais por cada dependente. Então, um governo que não coloca nada de valorização, na contramão ele retira tudo que pode daquele salário que hoje não garante nem sequer a nossa sobrevivência. Então, esse é um ponto de salário parcelado, atrasado, zero de reajuste e ainda querem retirar. E o outro ponto é das nossas escolas. Hoje as escolas do Rio Grande do Sul, a sua grande maioria, funcionam ainda porque os pais estão mandando dinheiro para comprar desde o giz, papel higiênico, folha de ofício. A comunidade ajuda. Exato. Né? Quem está não. sustentando é a comunidade. Sim. Né? E a merenda escolar, e aqui nós temos um advogado, eu fui do Conselho Estadual da Merenda Escolar, e a lei da merenda escolar ela é muito dura. Se não repassar o dinheiro para merenda para as escolas, pode ser preso. E nós temos chamado a atenção para os nossos diretores, denunciem, porque de repente se vocês não denunciarem, é capaz de alguém ainda querer penalizar os nossos colegas. Está vindo dinheiro nacional, sim, mas não chega na escola. Então é uma outra questão importante e isto os alunos assumiram conosco. E aqui eu quero dizer, Solano, da minha alegria, eu sou 32 anos que eu estou no magistério. Claro. E eu sempre tentei fazer com os meus alunos, nos diálogos, que eles conhecessem os seus deveres, porque eu acho que isso é uma questão de cidadania, mas também os seus direitos. Porque para o povo, geralmente, todo mundo cobra os deveres, né? Mas tem poucos direitos. Então, quando eu vejo os nossos alunos protagonistas em ocupação de escolas para cobrar o repasse da merenda, para cobrar o repasse para as escolas, mas mais que isso, aquela escola que chove, aqui em Porto Alegre mesmo, não sei se vocês viram, teve reportagens, escola que chove como se fosse na rua. Classes novas que foram compradas estão sendo totalmente molhadas e vai estragar se o Estado não cumprir o seu dever de restaurar as escolas. Nós temos escolas, na cidade de Joia, tem uma escola que não tem luz. Veja só. A gente pode imaginar no Rio Grande do Sul, século XXI, a escola, se vai chover, não pode dar aula, porque não se enxerga. Só tem luz na secretaria. Pelas condições físicas da escola, totalmente defasado, que não tem luz. Então, essa é a escola que nós estamos falando, essa é a escola que os nossos alunos estão cobrando do Estado aquilo que é dever do Estado, como sendo o mantenedor dessas escolas. Presidente Lenir, e com base em toda essa situação, né, a gente encontra aí um empecilho muito forte na negociação com o governo do Estado. Né? De outra sorte, temos uma comunidade que está comprando a ideia. Né? A gente vê, a gente conversa com as pessoas e eles se sensibilizaram e veem, poxa, hoje a greve sim tem uma total legitimidade, não que anteriores não fosse, mas hoje mais do que nunca ela está muito legítima. Qual é a mensagem que a gente pode deixar nessa sua saudação final? Como que a gente pode dizer que os professores daqui para frente vão levar esse movimento paredista? Como? Bem, nós estamos visitando as escolas, nós temos já marcado algumas reuniões com o governo para a gente poder avançar, porque nós temos a clareza, e como tu disseste bem no início, ninguém gosta de greve. Se a gente pudesse ter um ano tranquilo, a gente ia ter as férias tranquilas, mas então a gente faz a pressão para que mais rapidamente o governo apresente uma proposta. Temos uma preocupação, porque reiteradamente o governo tem dito que não tem dinheiro. E daí tem uma pauta, Solano, que nós já conversamos, inclusive Sim. no teu programa, que é o grande problema que nós temos aqui de sonegação no Estado. Quinta-feira, no dia 12 de maio, às 8 horas da manhã, estava em 2 bilhões e 600 milhões a sonegação. A cada 30 segundos vai um piso do magistério em sonegação. Então, nós queremos assim, que o governo apresente um projeto, uma proposta de realmente atacar a sonegação. E agora nós vamos ver na LDO o que o governo está investindo. Por exemplo, a gente sabe que o governo investiu fortemente na comunicação, na propaganda, não institucional. Mas, meu Deus, se tu não tem dinheiro para dar merenda para os alunos, como é que tu pode investir? Então, tem alguns valores. Falta de gestão, né, professora? Eu não queria dizer, mas eu acho que eu digo. Foi eleito, tomou posse, mas não começou ainda a governar. Infelizmente. Infelizmente para todo o Estado. Professora Helene Schiller, muito obrigado pela participação aqui no Boca no Trombone.
Professora, volta lá no Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes, para a gente falar mais sobre as temáticas aí dos professores e ver como essa greve vai se comportar. Esperamos, né? Esperamos que o governo vá lá e coloque a mão na consciência e melhore as condições dos professores, dos alunos, para a gente ter um melhor ano de 2016. Como eu disse no início do bloco, quem está conosco aqui é o Norton Jubelli, ele que representa o Sindivalores, e a gente saúda o sindicato que a partir de agora vai estar conosco, trazendo as novidades da categoria, né, e realmente fazendo essa interlocução com o Poder Executivo, Poder Judiciário, através aqui do nosso espaço. Obrigado, Norton, por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas debatedores. Um bom dia especial a todos os telespectadores do programa Boca no Trombone, mas principalmente a todos os trabalhadores e trabalhadoras das empresas de transporte de valores no estado do Rio Grande do Sul. Dizer da nossa satisfação em poder fazer parte desse programa, poder trazer para a sociedade gaúcha, para o povo do nosso estado, os anseios, as demandas e as preocupações que a nossa categoria enfrenta no dia a dia aqui no nosso estado. Nós que somos de um sindicato que foi fundado no ano de 90, que vem desenvolvendo um trabalho a duras penas aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós que somos de uma categoria que é, de certa forma, marginalizada, porque vivemos uma inversão de valores aqui no estado e Sim. em todo o Brasil, né? A nossa população não tem a noção da importância e da necessidade que os trabalhadores de transporte de valores trazem e carregam consigo durante as suas jornadas de trabalho. Por vezes, e já comentamos isso inclusive no programa do rádio, as pessoas, ao invés de se afastarem dos nossos trabalhadores quando estão em operação, ao contrário, desperta a curiosidade de ver qual é o funcionamento, de como que se porta o trabalhador. Por vezes, alguns transeuntes, inclusive, provocam os nossos colegas para verem quais serão as reações e sem ter a noção real do perigo que correm ali durante o momento daquela operação. Sem dúvida. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui no teu programa, fazer com que esse programa possa ser nosso também, que a gente possa ser parceiro por muito e muito tempo e que a gente possa trazer para a sociedade gaúcha, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, aquilo que o nosso segmento vivencia, aquilo que os nossos trabalhadores sentem e poder passar para a sociedade que os trabalhadores de transporte de valores desempenham um trabalho extremamente relevante para a nossa sociedade e reforçar aqui Sim. o nosso apoio aos companheiros professores e professoras do nosso estado, porque sem educação não existe estado. A base do nosso estado é a educação. Então a gente tem que valorizar os mestres e as mestres que nos auxiliam no dia a dia. Próximo bloco, eu vou deixar a pergunta no ar aqui para o Norton trazer aí para você, nosso telespectador. As pautas, as reivindicações, o que está pensando o Sindivalores para esse ano de 2016? Antes da gente ir para o intervalo, uma rápida pergunta aqui, doutor Luiz Gustavo Ramos. O João lá de Pelotas, convivi 6 anos com uma pessoa que agora faleceu. Sou solteiro, tenho 43 anos, tenho direito ao INSS? Eu quero saber o João. Sim, seu João. Se a sua companheira falecida contribuía para o INSS, se ela era segurada do INSS antes de falecer, o senhor tem direito à pensão por morte, sim. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, que retorna depois do intervalo. Ele e Norton Jubelli, a gente agradece mais uma vez a participação da presidente Eleni Schiller do CEPERS. Esse é o Boca, ano 27, muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. A Funerária São Judas Tadeu dispõe de um atendimento personalizado a você e sua família. Conta com planos de sepultamento e cremação, com reserva de capelas, traslados para todo o país e exterior, frota preparada para qualquer atendimento, incluindo acessibilidade, encaminhamento de documentação junto aos órgãos legais, convênio com entidades de classe, uma equipe especializada que inclui apoio psicológico e jurídico. Funerária São Judas Tadeu, carinho, respeito e dedicação à sua disposição. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De
De volta com mais Boca no Trombone, que leva você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos relacionados ao INSS, funcionalismo público, segurança e outros tantos assuntos. Da nossa consultoria, quem está conosco é o Dr. Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, que responde aqui para Marizane, lá de Santa Maria. Sofri acidente de carro em 2005. Na época, não estava dentro do ano de carência para pegar o auxílio-doença. Na justiça, ficou comprovada a lesão nos ligamentos, tendões e na coluna. Ganhei uma ação, mas nunca recebi nada e o processo foi arquivado. E junto está o exame que tem direito ao auxílio-acidente. O que fazer? Tá complicada a situação aí da Marizane, doutor Luiz Gustavo. Pois é, doutor Solano. Através da pergunta que nos é feita e como não se conhece o processo, né, é difícil de dar uma opinião a respeito do processo em si. O que eu quero deixar muito claro para a nossa telespectadora é o seguinte: em se tratando de acidente, não há que se falar em carência para o benefício. Não é necessário um número mínimo de contribuições para o auxílio doença decorrente de acidente. Então, é necessário verificar o que exatamente aconteceu nesse processo. Se ela era segurada do INSS, ou se estava naquele período que é chamado período de graça, que a pessoa mantém os seus direitos, mesmo não contribuindo, ela deveria ter recebido o auxílio-doença. Com relação ao auxílio-acidente, que é o pecúlio, né? Aí é necessário verificar se ela estava vinculada ao INSS como contribuinte empregada, com carteira assinada, ou como contribuinte individual, aquele cidadão que contribui com o carnezinho. Porque o contribuinte individual não tem direito ao pecúlio, somente ao auxílio-doença. Então é necessário termos maiores dados a respeito desse processo para melhor auxiliar a nossa telespectadora. Inclusive, se ela quiser entrar em contato com a produção, passando maiores detalhes, o número do processo, eu me comprometo aqui a passar uma resposta mais adequada a respeito do processo. Sem dúvida, pode contatar tanto pelo e-mail quanto pelo nosso celular. Mas, doutor Luiz Gustavo, dá um tempinho nas perguntas aqui e queria lhe perguntar: possível reforma na Previdência? O novo governo por hora interino, temporário, mas medidas que podem ser permanentes, né? E a reforma da Previdência já foi sinalizada pelo ministro da Previdência e da Fazenda, né? Foi feita uma reorganização na pasta, que a meu modesto juízo foi pensada muito mais no bolso do governo do que no direito dos segurados, já fica essa crítica aí, mas a gente sabe que a reforma virá e com ela idade mínima está chegando. Doutor Solano, toda vez que se fala em crise no Brasil, a primeira questão que surge é a necessidade ou a suposta necessidade de uma reforma na Previdência. O que surge é a notícia de que a Previdência é deficitária. No entanto, isto não é verdade. Nós que trabalhamos com Previdência e que estudamos a situação dioturnamente, nós sabemos que a Previdência, na verdade, ela não traz nenhum déficit e, muito pelo contrário, ela é superavitária. Se somadas todos os recolhimentos e os tributos que deveriam ir para a Seguridade Social, a Seguridade ela é superavitária. Tanto isto é verdade que o governo, claro, que através de uma autorização constitucional, ele pode todo ano retirar 20% do orçamento da Seguridade Social e transferir para outras áreas. Ora, meus amigos, se a Seguridade Social fosse realmente superavitária, como o governo poderia todo ano retirar 20% deste orçamento para investir em outras áreas? Então, o déficit da Previdência ele é ilusório e ele só existe na cabeça dos nossos governantes. A reforma é muito preocupante. Se for introduzida uma idade mínima, a introdução dessa idade mínima vai beneficiar quem começou a trabalhar mais tarde, porque aquele trabalhador de baixa renda que foi compelido pelas suas situações, pela situação da sua vida, a ir para o mercado de trabalho mais cedo, este trabalhador é que na verdade será prejudicado, porque ele terá que trabalhar 35, 40, muitas vezes 45 anos até atingir a idade mínima e poder se aposentar. Então, reforma da Previdência em momentos de crise, realmente esta reforma nos traz preocupação e deveria trazer a todos os trabalhadores. Vamos ficar atentos, né? Como operadores do direito, vamos ficar atentos ao que vem por aí. Bom, bloco anterior estava conversando com o Norton Jubelli, ele que é diretor do Sind Valores,
o Sindicato dos Empregados das Transportadoras de Valores, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o sindicato está no seu 26º ano, desde sua constituição, não é, Norton? E para 2016, qual é o planejamento dessa diretoria? O que tem sido posto em debate dentro do sindicato, no contato com os próprios empregados, os próprios sindicalizados? Como é que está planejando o ano de 2016 o Sindivalores? Bem falando, doutor Luiz. Como foi falado agora pelo doutor Luiz e foi provocado por ti, em relação à Previdência, nós vivemos um momento muito difícil no nosso país e no nosso estado. E para o transporte de valores não é diferente. Nós iniciamos agora em 1º de maio a nossa database. Apresentamos uma pauta para o sindicato patronal com a pedida de inflação do período, 9,83, 5% de ganho real. Mais algumas cláusulas consideradas econômicas, como o fim da compensação horária, que nós ainda temos regras de compensação horária na nossa categoria, reajuste nos tickets refeição da mesma ordem, em torno de R$30, uma cartela de 30 tickets, e mais algumas cláusulas que são específicas, de setores específicos do nosso segmento. Mas, não diferente de outros anos, a resposta patronal é baseada no momento que o nosso país vive. Nós já estamos acostumados com esse tipo de tratativa, porque mesmo quando o nosso país viveu momentos considerados bons, principalmente na questão econômica, nenhuma das negociações foi fácil. Então, esse ano não vai ser diferente. Nós vamos ter dificuldade para avançar na nossa luta, vamos ter dificuldade para implementar a nossa pauta, principalmente nessas questões que acabei de falar, mas a categoria está extremamente consciente de que o momento é difícil, de que o país e o Estado passam por um momento de transição, mas que vamos nos manter mobilizados. Todos os trabalhadores sabem que sem a mobilização nas nossas bases, nós não vamos alcançar nem o mínimo daquilo que a gente está pleiteando. Verdade. E a gente tem feito uma discussão que ela ultrapassa os limites do nosso Estado. A organização patronal ela se dá a nível nacional e a nível internacional. E os trabalhadores, por muito tempo, pecaram nesse tipo de organização, porque se organizavam localmente e algumas categorias mais organizadas conseguiam se organizar a nível nacional. A gente tem tentado, nos últimos anos, inverter esse sistema. A gente tem tentado e tem conseguido, em alguns casos, articular a nível regional com o estado do Paraná e de Santa Catarina e com outros entes federados do Sudoeste, do Centro-Oeste e do centro do país, para que a gente possa fazer uma discussão a nível nacional do nosso segmento. Mesmo que as diferenças salariais sejam grandes em função das diferenças regionais do nosso país, nós temos pautas que nos unem. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando agora. Conseguir fazer uma discussão a nível nacional para que a gente possa avançar com mais rapidez naquelas pautas, principalmente primordiais aqui para o nosso Estado. Norton Jubelli, do Sindivalores, mais uma vez saudamos a presença do sindicato, faremos uma boa parceria tanto aqui quanto lá na Rádio Bandeirantes, não tenho dúvida. Bom, a gente está encerrando o programa. Doutor Luiz Gustavo, bem rapidinho, o Adair de Canoas sofreu um acidente em 2010 e ficou em 4 anos em benefício. A empresa não aceita ele de volta. Isso é normal? Olha, a empresa, no momento que o cidadão está em benefício, ela mantém o contrato de trabalho suspenso. Encerrado o auxílio-doença, é a obrigação da empresa readmitir ou então demitir, se não for um acidente de trabalho, que não houver aí uma estabilidade provisória, digamos assim. Mas a empresa, em princípio, deve readmitir o trabalhador, sim. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Ponto final no Boca no Trombone. Nos acesse aí pelo nosso site, o bocanotrombone.com.br e também lá na nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 27. Muito mais interatividade para você.